Jó capítulo 42. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os teus planos. Perguntaste: quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas de que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste: ouça e eu falarei. Eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. Antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas. Versículo 10. Quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. Todos os seus irmãos, suas irmãs e seus amigos de outros tempos vieram e festejaram com ele à mesa de sua casa. Eles o consolaram e confortaram por todas as provações que o Senhor tinha enviado contra ele. E cada um lhe trouxe um presente de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou Jó na segunda parte de sua vida, ainda mais que na primeira. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Deus também deu a Jó 7 filhos e 3 filhas. Jó chamou a primeira filha de Gemima, a segunda de Késia e a terceira de Queren-Hapuque. Em toda a terra não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com os irmãos dela. Até aqui. Pai, obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado porque ela é viva e ela é eficaz, ela é pontual, ela é precisa. E nós deitamos, ó Deus, para que teu Santo Espírito possa nos guiar em verdade, a toda a verdade. Abre o nosso entendimento, Senhor, traz luz à nossa mente enquanto ouvimos a tua palavra e fogo ao nosso coração, para que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, responder a tudo aquilo que estamos sendo iluminados. Em nome de Jesus, Pai, porque senão não faz sentido. Livra-nos do fogo estranho. O fogo estranho, ó Deus, de ter luz na mente, mas negar fogo no coração, que é a prática. Queremos, ó Deus, oferecer um fogo contínuo diante do teu altar, que não se apagará. Ó Deus, em nome de Jesus, tenha liberdade nesse lugar, ó Deus. Alcança aquele que está longe e traz para perto. Ó Deus, aquele que já está perto, aumenta a chama, Senhor, para que queime ainda mais de amor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor alcance cada um na sua particularidade. Livre-nos de toda distração, ó Deus, de toda preocupação, em nome de Jesus, Pai. Essa é a nossa oração e o nosso clamor, hoje e sempre. Amém. Amém. Série desse mês que o Senhor nos apontou e está sendo trabalhado é famílias fortalecidas. O Senhor, Ele está nos esticando, nos alongando, para que possamos, em nome de Jesus, ser achados como famílias fortalecidas e não enfraquecidas nesse tempo, porque um dos alvos principal das trevas é destruir a sua casa, é destruir a sua família, é destruir seu casamento, é destruir seus filhos. Então, como nós
nos portamos com resistência, construindo alicerces fortes, construindo famílias fortes. Famílias fortes são famílias expostas diante da presença de Deus. São famílias que se sujeitam a diariamente construir a sua vida e a sua história à luz da palavra, e não à luz da ideia que o mundo dá, ou que você foi construído culturalmente no sentido familiar, mas aquilo que a luz da palavra diz, relata, ensina. É à luz da palavra que nós devemos construir nossas casas e nossas famílias. Então, quando nós nos ausentamos daquilo que temos que estar presente, nós comprometemos a construção. Nós fazemos com que então fique tardio a habitação desse lugar seguro. Então, que possamos nos gastar e nos deixar gastar todos os dias, para podermos a cada dia construir essa família forte, essa família fortalecida, uma família que seja funcional e não disfuncional dentro do presente tempo que vivemos. São grandes desafios, são ataques de todos os lados, mas se nós estivermos debaixo das asas do Onipotente, nós vamos ter descanso e segurança. Aleluia. E queridos, buscando o coração do Senhor, Ele trouxe essa palavra para junto nós impartirmos nessa noite. E o tema do episódio de hoje, dentro dessa série, é: a presença dEle muda tudo e o propósito se cumpre. A presença dEle muda tudo e o propósito se cumpre. Nós entendemos, mas muitas vezes não vivemos conscientes de que a presença dEle muda tudo. Às vezes relapsos de momentos parece que tendo mais a nossa percepção, e nós precisamos ser intencionais nisso, porque no tempo que vivemos, um aceleramento de informações faz com que muitas das vezes a gente acabe deixando de lado ou ocultando aquilo que é a informação que na verdade gera transformação em nós. Essa informação de que nós não estamos mais aguardando uma visitação da presença de Deus, porque hoje nós somos a habitação de Deus. O Senhor, Ele habita em nós. Então, quando nós temos consciência que somos a habitação do Espírito, tudo muda, e o propósito se cumpre. Então, nós precisamos entender que na presença dEle nós somos mudados e transformados, e somos esclarecidos sobre o propósito dEle. Como diz Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todos nós carregamos um propósito de vida que o céu nos criou para viver. E a pergunta que o Senhor faz a mim e você é: será que estamos vivendo o nosso propósito? Será que estamos diariamente nos preparando e nos gastando e cumprindo esse propósito? Se não, nós precisamos nos avaliar, nos autoavaliar, deixar que o alto nos avalie, para que então possamos ver se realmente estamos cumprindo ou não. Porque muitos existem, poucos vivem. Muitos existem, poucos vivem. Nós precisamos entender que nós não somos só uma existência, mas somos chamados para viver a intensidade daquilo que é o propósito de Deus. Você não é obra do acaso, você é fruto de um propósito. Aleluia, glória a Deus. Você não é um acidente, você não é um erro, você é um acerto. Deus desenhou toda a história da tua vida. Então você não é fruto do acaso, você é fruto do propósito de Deus. Aleluia. Tem alguém aqui comigo? Aleluia, gente. Glória a Deus. A presença dEle muda tudo e o propósito se cumpre. Nós vamos terminar com Jó 42, mas eu quero correr dentro de alguns textos. Na verdade eu vou citá-los e vou contar a história. O primeiro é Lucas 19, do 1 ao 10. Lucas 19, do 1 ao 10 conta a história de
que Jesus estava entrando numa cidade chamada Jericó, e ali havia um homem que era chefe dos cobradores de impostos, e ele se chamava Zaqueu. E Zaqueu, sabendo que Jesus estava adentrando na cidade, a Bíblia fala para nós que ele era pequenininho, ele tinha baixa estatura, e ele então entendia que a multidão ia apertar Jesus, e ele, sendo pequenininho, não conseguiria visualizar, não conseguiria ver Jesus. Então ele tem a estratégia de subir numa figueira brava, e ali então ele sabia que Jesus ia passar por ali. Então ele sobe na figueira, e então a hora que Jesus está passando debaixo da figueira, então agora Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ir na tua casa. E então ele desce rápido, e então vai com Jesus e os seus discípulos, e agora hospeda ali Jesus com os seus discípulos na sua casa. E a Bíblia diz que então os religiosos da época ficaram escandalizados, porque Jesus estava se hospedando na casa de um pecador. E a Bíblia diz que então Jesus se senta à mesa, e pensa comigo que ali, tendo conversas, ensinando princípios e valores do reino, e então do nada, de repente, repentinamente, Zaqueu solta uma pérola no meio ali daquele tempo de jantar na casa, dizendo: tudo aquilo que eu feri alguém, explorei alguém, eu vou devolver em dobro, e eu resolvo também dar metade da minha riqueza aos pobres. E então Jesus olha para ele diante da fala dele e diz que hoje tinha ocorrido salvação naquela casa. E a Bíblia diz que então aquela expressão do Cristo enche aquela casa, e ele termina ali o tempo na casa de Zaqueu dizendo que o Filho do Homem veio para salvar, para buscar o perdido. E aqui nós vemos que Jesus entrou nessa casa, Jesus entrou nessa família, e agora que ele entra, ele muda tudo, e o propósito que o céu tinha com aquela casa se cumpre. O que nós aprendemos com essa passagem, com essa família? Primeiro, Zaqueu, ele teve um desejo de ver, de contemplar Jesus, e o desejo de ver e contemplar Jesus exigiu dele paciência e esforço. Ele ouviu sobre Jesus, que Jesus estava passando ali naquela cidade. Ele diz: eu não posso deixar que ele passe sem eu contemplá-lo, sem eu vê-lo. E ele então estrategicamente sobe na árvore, mas ali ele fica pacientemente esperando Jesus passar. Mas o que começou a fazer a diferença foi o desejo de Zaqueu de ver Jesus. Quando nós somos tomados nos nossos desejos de contemplar o Cristo, vai exigir de nós paciência e esforço. A Bíblia diz para nós que aqueles que o reino de Deus é tomado por esforço, e aquele que se esforça se apoderará dele. Então, como que eu me aposto do reino? Como que eu tomo posse dessa clareza do reino? Com esforço. Zaqueu teve esforço, Zaqueu teve paciência. E o que mais nós vemos hoje, nos dias de hoje, é a ausência de esforço e de paciência. As pessoas não querem tudo e não querem se esforçar para nada. Quer para ontem e não tem paciência para resistir processos. Mas o Senhor nos ensina com essa casa e com essa família que nós precisamos nos esforçar e precisamos ter paciência no lugar de contemplar o Cristo, no desejo pelo Cristo. Nesse lugar eu sou tomado então agora dessa graça chamada esforço e paciência. Você e a sua casa tem desejado contemplar o Cristo como Zaqueu? Ei, você homem, você tem desejado e você tem contemplado o Cristo?
Você tem se esforçado? Você tem tido paciência? Ou quando você começa a orar, a hora que Jesus ele quer falar contigo no silêncio, você já levanta e sai e vai fazer o que você tem que fazer? E não tem paciência para parar e ouvir o Senhor? Nós precisamos entender que Cristo é a palavra encarnada. Então, para isso nós precisamos entender que nós precisamos ter o desejo de contemplar o Senhor na palavra. Você quer ouvir o Senhor? Abre sua Bíblia. A Bíblia de Deus, a Bíblia é a voz de Deus comunicável para nós. E nós vamos de paciência e esforço para isso. Cristianismo não tem a ver com mágica, tem a ver com esforço, tem a ver com busca, tem a ver com preparo diário. Aleluia. A salvação é de graça, mas ser discípulo custa tudo. Vai custar, queridos. Aleluia. Zaqueu, ele se esforçou. Zaqueu, ele teve paciência, porque ele tinha um desejo dentro dele: contemplar o Cristo. Contemplar o Cristo. Outra coisa que nós aprendemos com a casa de Zaqueu é que mesmo diante de tantas falhas, ele se abriu para recebê-lo e foi hospitaleiro. Porque Zaqueu era tido como um pecador, como os religiosos dizem, um homem cheio de erros e falhas. Mas os erros e falhas não fez com que ele se fechasse, mas que ele se abrisse para aquele que podia mudar essa realidade. E ele então hospedou o Cristo. Ele foi acolhedor com Cristo. Ele se abriu para o Cristo. Ele não ocultou, ele trouxe luz. Sabe, queridos, você tem exposto as suas fraquezas, você tem exposto as suas falhas diante do Senhor, para que Ele possa mudar. Ou muitas vezes você se fecha e acha que consegue esconder. A Bíblia diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. De Deus nós não escondemos nada. Inocentes somos se acharmos que conseguimos, esconder algo dele. A Bíblia diz que então, mesmo diante das falhas e dos erros, ele não se fechou, ele se abriu. Os seus erros e as suas falhas não pode fechar o seu coração, precisa se abrir, porque daí isso mostra que você depende dele. Se abra para ele, seja hospitaleiro, seja acolhedor a ele. Aleluia. A Bíblia diz que nos ensina também com Zaqueu que a presença de Jesus trouxe consciência e disposição para o conserto de coisas passadas e destino do porquê e para que ter o que ele tinha. A presença de Jesus trouxe consciência e disposição para Zaqueu, para trazer conserto a coisas passadas. A Bíblia diz: todos aqueles que eu explorei no passado, eu vou devolver em dobro. E também trouxe agora destino, sentido para a riqueza que ele tinha. Ele entendeu agora o porquê e o para que ele tinha o que ele tinha. A expressão diante da presença de Jesus de Zaqueu fez com que a casa dele fosse alvo de salvação. Quando ele ofereceu disposição por meio da consciência que a presença traz para resolver coisas passadas, uma chave virou dentro dele, da casa dele, da família dele. E agora tudo que ele tinha passou a fazer sentido e ter destino. Mas o que me chama a atenção é a disposição dele, quando ele é tomado de consciência para resolver os BO do passado. Tem muita gente que vive amarrotado no presente porque não passa o passado. Tem gente que vive de forma marmota no dia presente porque não resolve o passado. Marmota, agora eu desenterrei a palavra da minha bisavó, né?
Se a gente não passa o passado, a gente vive amarrotado no presente. Zaqueu entendeu que ele não podia mais viver desleixado, como se não tivesse coisas a ser consertadas. E nós também não podemos viver no presente, queridos, se nós não conseguimos resolver alguns BO do passado. Precisamos colocar Cristo, a cruz, a redenção nisso. Mas muitas vezes, vergonha de coisas que passaram faz que a gente se omita de resolver. Zaqueu resolveu o passado, debaixo da direção da presença. Também não vai resolver do seu jeito. Não é eu sentir e vou fazer. É eu entendi, vou orar e entender como fazer. Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo, gente? Aleluia. Porque senão daí vai falar, não, o pastor falou, eu senti no coração, vou e faço. Daí, nossa, pastor, olha, o pastor arranjou para minha cabeça, que confusão. Não, não coloca eu nessa confusão não, irmãos. Seja esclarecido, vai orar, e a partir daquilo que é fruto da oração, Deus vai te dar entendimento de como, quando ser feito. Aleluia. E então o que ele tinha agora fazia sentido, porque tinha destino. Sabe por que muita gente padece e vive vida miserável financeiramente? Porque entende que o seu dinheiro é para si. Tudo que Deus nos dá tem um sentido e um destino. É para servir o propósito do reino. E o reino de Deus tem a ver com pessoas. Aleluia. Zaqueu entendeu. Não há relatos bíblicos, mas eu creio que o Senhor multiplicou mais ainda. Porque ele entendeu agora o sentido que ele tinha. O que Deus tem te dado tem um sentido, tem um propósito, tem um destino, que é glorificar o Senhor. Aleluia. Não é para você se servir só e a sua casa e a sua família. É para que a sua família possa servir outras. Aleluia, queridos. Outra coisa que nós aprendemos com a família de Zaqueu é que a postura dele, a entrega, atraiu a resposta de Jesus na sua casa, na sua família, a salvação, a redenção da história. A postura e a entrega de Zaqueu atraiu a resposta de Jesus, porque agora que ele expôs que ele faria no sentido de resolver o passado e também agora dar destino para aquilo que ele tinha, a Bíblia diz que então Jesus agora respondeu ao que Zaqueu falou. A resposta de Jesus veio por meio da postura e entrega de Zaqueu. A Bíblia diz que Jesus respondeu então agora com o quê? Com salvação. Não só para ele, mas para a casa dele, para a família dele. Ou seja, a salvação entrou na casa dele. E agora a redenção da história começou a ser cumprido o real propósito eterno. Nossas casas, nossas famílias, nós precisamos ter uma postura e uma entrega total diante de Jesus, porque a nossa postura e a nossa entrega vai fazer com que então a resposta de Jesus venha e a nossa casa seja alcançada pela salvação e pela redenção, aonde a nossa história vai ter agora o antes dele e depois dele. A casa de Zaqueu nunca mais foi a mesma. A sua casa nunca mais será a mesma, se você ser tomado de consciência de que a presença dele muda tudo. Aleluia. A presença dele mudou tudo e o propósito se cumpriu na vida daquela família. Outra família que eu gostaria de compartilhar está em Lucas 10, do 38 ao 42, e João 11, que é a família de Maria, Marta e Lázaro. A Bíblia diz que Jesus, ele passava sempre por Betânia, uma pequenina cidade, um vilarejo praticamente,
E Betânia era tida como a casa dos pobres, então falava de muita simplicidade. E ali então Jesus, ele tinha uma casa que ele gostava de sempre ficar e estar. Essa casa é a casa de Marta e Maria e Lázaro. E a Bíblia diz que então Jesus chega em Betânia, Marta chama Jesus para ir com os discípulos para casa, que ela ia servir uma refeição. E então agora Jesus vai à casa deles, e ali na casa deles, Marta começa a se agitar, correndo para um lado para o outro, querendo servir de forma excelente o Cristo e os seus discípulos. Enquanto isso, Maria se assentava aos pés de Jesus e ouvia os seus ensinos. Lázaro, para mim, também estava à mesa, sentado, ouvindo. E então a Bíblia diz que Marta começa a se inquietar com a irmã sentada enquanto ela estava correndo para preparar todas as coisas. Aí então a inquietação dela sai para fora. Sabe quando você pensa alto? É um perigo, né? Aí ela pensa alto, né? Que ela deve ter passado várias vezes dizendo: mas será que Jesus não está vendo que essa abençoada está sentada aí e eu estou aqui correndo para dar conta de tudo? Será que Jesus não vai dar um sacode nela para vir me ajudar? Mas então ela passa uma hora e esse pensamento sai: Jesus, não te inquietas de ver minha irmã aí sentada, eu aqui precisando de ajuda? Aí então Jesus responde a ela: Marta, Marta, anda te inquietas, preocupa-te com muitas coisas, sendo que uma única só é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Então quando vamos para João 11, nós vemos um outro relato. Jesus, ele recebe mensagens de Marta e Maria, dizendo para Jesus ir até a casa deles, porque Lázaro estava doente. E então Jesus demora um tempo, 4 dias, para ir lá visitá-lo. E então quando Jesus chega, Lázaro está morto. E então Marta já vem ao encontro e diz: se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não tinha morrido. Aí então Jesus diz: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Aí então ela diz: eu sei que o Senhor é a ressurreição e a vida, e que o Senhor há de ressuscitar os escolhidos nos últimos dias. Aí então de repente vem Maria e fala a mesma coisa. Então agora Jesus pede para ir até então o túmulo, então pede para remover a pedra. Então ele ergue as mãos para o céu, dá graças a Deus, porque para que a multidão ali visse que Deus estava atendendo o pedido dele. Então ele deu graça, então pediu para que Lázaro viesse para fora. Então agora Lázaro sai para fora. Ele estava morto e agora ele ressuscitou. E então agora isso se torna uma trombeta para aquele tempo, porque agora todos em volta ali da cidade começaram a ouvir relatos da ressurreição de Lázaro. E agora não queria só matar mais Jesus, queriam matar Lázaro também. As pessoas não iam só lá para ver mais Jesus, somente Jesus. Ia lá para ver o Lázaro, que era o homem que morreu e Jesus ressuscitou. E aqui nós vemos uma família que era uma família íntima, próxima do Senhor. E nós aprendemos também algumas lições. Nós vemos que Betânia é um lugar simples, um lugar de acolhimento, amizade, intimidade e liberdade. Um lugar simples de acolhimento, de amizade, de intimidade e liberdade. Betânia é esse lugar simples que Jesus tinha prazer de estar. E sabe, às vezes nós estamos acostumando a viver complicados. Às vezes acostumamos a viver complicados, ao ponto de o simples já não chamar mais a nossa atenção, porque a gente está tão complicado que o simples parece que já não faz mais sentido. E tem uma frase de Hoffman do livro Igreja Simples, que ele fala assim, que simplicidade significa eliminar o desnecessário para que o necessário possa falar. Então hoje nós temos muitas coisas desnecessárias, damos corda para muitas coisas desnecessárias e
ficamos pessoas complicadas. A presença de Jesus gostava de estar em Betânia, porque lá era um lugar simples, de acolhimento, de amizade, de intimidade e liberdade. Que tipo de lugar você tem sido para a presença? Um lugar que Ele tem prazer de estar porque você é alguém simples? Ou você é alguém tão complicado e que está viciado na complexidade da vida, que já não consegue ver o simples da vida? Abra mão da complexidade, seja mais simples. Elimine o desnecessário para que o necessário possa falar. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus tinha prazer de estar nesse lugar, nessa casa, nessa família. Outra coisa que nós aprendemos com essa casa, que essa família, que eles nos ensinam. Eles nos ensinam que sobre a excelência em servir com equilíbrio, desfrutando mais da presença e não ficando cego com o serviço. Porque muitos descem a lenha em Marta, mas Marta nos ensina também sobre excelência. Marta, ela servia com excelência. A correção e a resposta de Jesus a ela, dizendo que ela estava inquieta e se preocupava com muitas coisas, era para ela se equilibrar, porque ela queria oferecer o melhor. Quem não quer oferecer o melhor para Jesus e os seus escolhidos? Então essa casa também nos ensina. Essa casa se tornou alvo de ensino, de como servir com excelência, mas com equilíbrio, desfrutando da presença, não ficando cego com o serviço. Como assim, pastor? Marta estava cega com o serviço, então ela não conseguia desfrutar da presença. Jesus estava equilibrando ela. Continue servindo com excelência, Marta, mas não perde o desfrute da minha presença. Porque se a resposta de Marta tivesse sido diferente, tivesse Maria, a presença dele é demais, mas Maria, nós somos mulher, nós conseguimos fazer duas coisas ao mesmo tempo. Vamos servir, mas vamos ficar atenta àquilo que o Senhor está falando. A presença dele está enchendo a nossa casa com os ensinos. Como será que seria a resposta de Jesus? Seria diferente, nem teria falado o que falou. Mas Marta estava tão cega com o serviço que ela não conseguiu desfrutar da presença e ser conduzido pela presença. Vocês estão comigo? Faz sentido? Não deixa o serviço te deixar cego, ao ponto de você não desfrutar da presença. O serviço que você faz hoje naquilo que Deus te deu como incumbência, seja cuidar da sua casa, seja cuidar dos negócios, seja trabalhar numa empresa, fazer o que for, não deixe o serviço te deixar cego. Você tem que estar lá e desfrutando da presença, porque aquilo que você faz é só um meio para que o Senhor possa alcançar corações. Aleluia. Aquela casa ensinou isso para nós, que devemos servir com excelência e equilíbrio, desfrutando mais da presença e não ficando cego com o serviço. Outra coisa que essa casa nos ensina é sobre escolher a boa parte que não nos será tirada por nada. Essa casa nos ensinou a priorizar a presença. A resposta de Jesus diante daquilo que Maria estava fazendo essa é a boa parte que não será tirada. Sabe a diferença de Saul e Davi? Saul, quando ele errou, fazendo aquilo que Deus tinha falado para não ser feito, quando foi corrigido, ele não se arrependeu e preferiu perder a presença do que perder o povo. E acabou que ele perdeu o povo e a presença. Davi errou também, mas o que ele disse foi diferente. Ele disse: o Senhor pode tirar de mim o reinado, o Senhor pode tirar de mim a minha família, o Senhor pode tirar tudo de mim, só não tira a tua presença. Davi entendeu a boa parte que não poderia ser tirada. Por isso que Salmo 51 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não repulses e nem aparta-te de mim o teu Santo Espírito, antes renova dentro de mim a alegria da tua salvação. Sabe, queridos, nós precisamos priorizar a presença.
Você tem priorizado a presença? Você tem tido tempo de quietude aos pés do Cristo para aprender com Ele? Para aprender com Ele como andar, como viver, como se manifestar dentro daquilo que é o presente tempo? Não abra mão do seu tempo com o Senhor. Não negligencie seu tempo com o Senhor. Aleluia. Porque antes de você fazer algo para Ele, Ele quer te chamar para ser com Ele. Amém, queridos? Por isso que eu digo que se Deus tivesse nos feito só para fazer, Ele tinha feito fazeres humanos e não seres humanos. Então você foi chamado para ser com Ele. O fazer precisa ser uma consequência. Aleluia. Outra coisa que essa casa nos ensina é a disposição para ser frustrado nas nossas expectativas, transformando nossa dor em angústia, em alvo do poder da ressurreição. O que aparentava ser o fim era só o começo de um grande testemunho vivo. Aquela casa nos ensinou que Jesus, Ele frustra os seus amigos. Você quer ser amigo de Jesus? Ninguém? Tem alguém aqui, gente? Vocês estão dormindo? Aleluia, dá um cutucão no irmão do lado, fala: desperta tu que dormes. Ser amigo de Jesus é você estar preparado para ser frustrado. Que palavra difícil, né? Porque é algo que hoje é muito mais desafiador no tempo que a gente vive. As pessoas não sabem lidar com frustração, não sabem lidar com correção, não sabem lidar com não. E Jesus, Ele frustra os seus amigos. Então, fica a dica. Você é amigo de Jesus? Então se prepara para ser frustrado. Oh, aleluia, teve um aleluia, irmãos, aleluia. Glória a Deus. Eu achei que eu ia ouvir misericórdia, mas teve aleluia. Jesus, Ele frustrou a expectativa daquela casa e daquela família. Aquela família, aquela casa mandou uma notícia dizendo: meu irmão está doente, seu amigo, venha por favor vê-lo. Ou seja, o Senhor é a cura que meu irmão precisa. E aí o que aconteceu? Depois de 4 dias, penso que quando Jesus chegou para Marta, Marta na cabeça pensou, só não falou: ô Jesus, mas que lentidão, hein? 4 dias? Eu não dou conta não. Sabe aquelas pessoas aceleradas? Diz: não, se o Senhor tivesse chegado, meu irmão tinha morrido. E aí então Jesus disse: se você crer, você verá a glória de Deus. Calma, Marta. Então agora chega Maria, e então nós vemos todo o desfecho que eu acabei de narrar. Lázaro estava morto há 4 dias, vem para fora e é ressuscitado. Ele se torna, aquela casa se torna alvo do poder da ressurreição. Aquela casa achava que a realidade de Lázaro era o fim, mas era só o começo de um grande testemunho vivo a ser ecoado à sua volta. A angústia e a dor daquela casa e daquela família foi transformada em um grande testemunho de superação da presença dele, no tempo dele, do jeito dele, sempre será perfeito. Por isso não crie expectativas no sentido de achar que ele vai fazer como você quer. Coloque suas expectativas nele, confie e deixe ele fazer no tempo dele, do jeito dele, o que ele quer. Aleluia, queridos. Glória a Deus. Esse é o nosso Senhor. É fácil viver a dor e viver a angústia? Não. Mas quando a dor e a angústia vira alvo do poder da ressurreição, tudo muda e o propósito se cumpre. E o propósito se cumpre. Aleluia. Não é fácil. Eu vivi isso. Eu vi minha filha morrer e vi minha filha ressuscitar no meu braço. Eu vivi isso na minha casa.
filha com 2 anos e meio dá convulsão e desfalece na minha mão. E depois de 5 minutos, que parecia 5 horas, ela volta. Eu ouço o choro dela. A hora que eu dou para o médico, ela chora. Eu falo que é o choro do segundo nascimento. Fácil não é, mas isso se transformou em um sinalizador para testemunharmos que Ele fez no passado e continua fazendo no presente. Fomos alvos do poder da ressurreição. Aleluia. Outra família que eu acho que eu não sei se eu vou dar tempo, mas vou tentar finalizar para a gente terminar com Jó. É em Atos 16, que é a família do carcereiro. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam pregando, e então agora uma menina chega perto deles, e essa menina jovem, ela era adivinhadora, e ela então passa a andar perto de Silas e Paulo, e começa a dizer: aí, esses homens de Deus vieram trazer a mensagem da salvação, e ela ficava repetindo isso ali várias vezes, até que Paulo um dia, tomado de ímpeto, olha para aquela menina e repreende o espírito que está nela. Fala: eu te repreendo em nome de Jesus, sai dela. E o espírito deixou ela. E os donos daquela menina, que aquela menina era uma escrava, os seus senhores ficam bravos e agora pega Silas e Paulo, joga em praça pública e diz: eles ensinam coisas que é contra a lei de Roma. E então agora aqueles homens, Paulo e Silas, são açoitados e têm as suas costas deslaceradas ali de açoites, são jogados no cárcere. E então ali agora eles vão passar a noite debaixo da supervisão daquele carcereiro. A Bíblia diz que quando deu meia-noite, eles começaram a orar e a cantar, mesmo diante dos açoites. E de repente veio um terremoto e abalou as estruturas daquele lugar. As correntes caíram das mãos de todos que estavam ali presos dentro daquele presídio. E então as grades se abriram. E então agora o carcereiro estava dormindo e acorda, e pega a espada para se matar. E então Paulo grita com ele dizendo: não se mate, nós estamos todos aqui. E então ele pede para trazer então agora uma luz para ele poder ver se todo mundo estava ali ou não. E aí então Paulo e Silas começam a pregar o evangelho para eles, para aquele carcereiro. E então eu creio que a oração e o louvor já estavam ecoando na prisão. Agora, e o carcereiro estava como? Dormindo. Agora o terremoto veio, ele despertou, ficou com medo, porque agora os romanos iam matar ele, porque deixou fugir todos presos. Mas Paulo fala: não, está todo mundo aqui, ninguém vai sair. Então agora traz luz e ele vê realmente, ele começa a ouvir agora a mensagem que Paulo e Silas pregavam, mesmo açoitados. Então agora o carcereiro decide levar Paulo e Silas para casa, porque a fala de Paulo e Silas pregando, dizendo: se você crê, você e a sua casa será salvo. Crê e será salvo tu e tua casa. E então ele foi para a casa dele ali. Então o carcereiro ofereceu uma refeição, e a Bíblia diz que o carcereiro cuidou das feridas de Paulo e Silas. E então agora Paulo e Silas voltam para a prisão, depois da refeição. Esqueci de um detalhe importante: Paulo e Silas batiza a família do carcereiro. Aquela família foi alcançada agora pela palavra de Deus, pela presença de Deus, e tudo mudou, porque eles creram. E agora Paulo e Silas voltam, então no outro dia de manhã eles são livres da prisão. E o que essa casa nos ensina? Essa casa nos ensina que o acaso, chamado destino divino, os açoites e dores que nos conecta ao propósito de salvação de uma família. O acaso chamado divino. Foi por acaso que eles foram ali naquela cidade, foi por acaso que eles
foram açoitados, foi por acaso que eles foram presos e esse carcereiro estava lá? Não foi acaso, foi propósito divino de uma família ser alcançada. Então a dor ali que Paulo e Silas estavam passando conectou eles com uma família que precisava ser alcançada. Outra coisa que aprendemos é que quando a dor recebe como resposta louvor, correntes caem, cadeias se abrem, e a luz revela realidades, e a oportunidade da mensagem da salvação se manifesta, alcançando corações. Nós vemos que a dor que Paulo e Silas estavam sentindo recebeu resposta de louvor e não de murmuração. As nossas dores não podem ter resposta de lamentação, de murmuração, mas de louvor. E a Bíblia diz que a resposta de louvor em meio à dor fez com que correntes caíssem, cadeias se abrissem e a luz revelasse realidades. Porque aquele carcereiro supervisionava pessoas presas como consequências de erros. Mas agora que Paulo e Silas, na dor dos açoites, adoram e louvam, as correntes caem, as cadeias se abrem. E a Bíblia faz questão de colocar detalhes: de todos. As correntes caíram de todos. As grades de todos foram abertas, mas ninguém fugiu. E agora a luz veio à tona e trouxe o desespero do carcereiro. E no desespero dele, o Senhor agiu e alcançou aquele coração, mas não só o coração dele, mas da família dele. E aquele que antes vigiava a desgraça de Paulo e Silas, agora com graça cuidava de suas feridas com alegria, sendo resposta de alívio para quem ofereceu alívio. Paulo e Silas estavam tendo dores externas na carne por conta dos açoites, mas aquele carcereiro tinha uma dor por dentro. E então agora a mensagem da cruz trouxe alívio para aquele carcereiro e para a casa dele, que vivia debaixo de jugo do pecado e de Roma. Mas agora ele recebeu alívio, e ele então deu alívio agora para Paulo e Silas. Antes, o carcereiro vigiava a desgraça de Paulo e Silas. Agora, com graça, ele cuidou das feridas com alegria e trouxe alívio para aqueles homens. Sabe, queridos, não existe acasos, existe propósito divino sendo cumprido. As dores que passamos, aquilo que enfrentamos, é para servir um propósito de alcançar pessoas que você nem imagina, de alcançar pessoas que você nunca imaginava conhecer. Paulo e Silas fez com que a dor se transformasse em louvor e oportunidade para pregar a mensagem da salvação. Quando você louva diante da dor, o Senhor traz luz para as realidades que estão à sua volta, porque a Bíblia diz que o carcereiro diz: traz luz que eu preciso ver. Então o carcereiro ele estava ansioso por luz, e a hora que a luz vem, agora expõe as realidades dos que ali estavam presos e do carcereiro. E agora a oportunidade da mensagem da salvação alcançar os corações foi anunciada naquele lugar. Alcançou uma casa e uma família. Aleluia. Persevera naquilo que são as dores e angústias. Suporte as dores e os sofrimentos presentes, porque a nossa leve e momentânea tribulação, nossos leves e momentâneos sofrimentos está produzindo em nós eterno peso de glória. Aleluia, queridos. Glória a Deus. O Senhor nos conecta com tantas pessoas que nós nem imaginávamos. Minha filha tem uma síndrome que só tem 16 crianças no mundo que tem. Ela faz terapia de segunda a sexta. E nas salas de espera, nós nos conectamos com tantas famílias e com tantas dores. E ali nós temos a oportunidade de anunciar a mensagem da salvação, porque nós testemunhamos com louvor a grandeza e os feitos do Senhor na nossa casa.
e nós temos a oportunidade de anunciar a mensagem do Evangelho da Salvação. Sabe, queridos, nós não entendemos muitas coisas, mas glória a Deus, nós não precisamos entender, nós só precisamos nos dispor a viver. Aleluia. Paulo e Silas, eles não questionaram os açoites, eles louvaram. Não questiona as lutas que você está tendo, não. Não questiona os açoites, não. Louva. Aleluia. Está sendo açoitado? Glória a Deus. Louva Jesus. Como diz o irmão Lázaro, que Deus o tenha. Vai passando pela prova dando glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Fala para o pessoal que está do seu lado. Transforme suas dores em louvor. Amém. E por último, a presença dele que muda tudo e cumpre o propósito é a família de Jó. Um homem que buscava Deus, um homem que era bem sucedido. A Bíblia diz que ele acordava cedo e oferecia sacrifício ao Senhor por cada um dos filhos dele. E de repente, numa reunião no céu, Deus olha para o diabo e fala: viste meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. O diabo então começou a questionar, dizendo: ele faz isso porque o Senhor dá tudo que ele tem, ó. Tira para o Senhor ver se ele vai continuar. Então Deus liberou ele. E então ele tirou agora as riquezas de Jó. Ele tirou os filhos de Jó. E quando isso acontece, sabe qual foi a resposta de Jó? Nu eu vim e ao pó eu voltarei. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. E não parou por aí. Ele ficou doente. E na doença dele, ele se coçava com um caco de telha. E a mulher dele falava assim: você está fiel? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele disse: você fala como uma louca. Aquele que dá o bem também não poderia dar o mal. E agora então os amigos de Jó chegam. Os amigos de Jó. A Bíblia diz que quando ele chegou, ficou 7 dias só analisando Jó, e chorando e lamentando. Mas depois, esses amigos começaram a questionar Jó. Ô Jó, fala para nós aí, você está com algum pecado escondido? Você não está dando dízimo? Ô Jó, fala aí, Jó, tem alguma coisa que está... Não, é muito B.O. de uma vez só, Jó. Ah, você está escondendo alguma coisa. E começaram a questionar Jó. Enfim, diante de todo o desfecho da história de Jó, a Bíblia fala que no final, ali no capítulo 42, ele diz: Senhor, bem sei que tudo podes, nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Eu falei do que eu não sabia, me perdoa. E a Bíblia diz que sentado no pó, ele se arrependeu. Ele diz: eu vou me colocar mais nesse lugar de perguntar e esperar o Senhor responder. Eu quero, hoje os meus olhos te veem, eu não conheço mais só de ouvir falar. E a Bíblia diz que então agora ele ora com os amigos dele. E à medida que ele ora, abençoando os amigos dele que estavam apurrinhando ele, a Bíblia diz que Deus muda a sorte de Jó, restaura. E a Bíblia diz para nós que então agora Deus dá em dobro tudo aquilo que ele tinha lá atrás. E ele dá 7 filhos e 3 filhas para Jó. E olha os nomes das filhas de Jó. A primeira filha de Jó é Gemima. Gemima significa pomba, que remete à paz e pureza. A segunda chamava Késia, que significa Cássia,
uma especiaria muito rara e aromática usada em perfumes valiosos. Representa cura, doçura e a fragrância de uma vida restaurada. E Keren Hapuk, olha que nome bonito, que significa pintura para os olhos, simboliza a beleza e o ornamento e o resplendor, muitas vezes associado ao triunfo da fé e a beleza que vence as cinzas do sofrimento. A primeira então tem a representatividade de pureza, recomeço, pomba, e a pomba remete ao Espírito. Então agora o Espírito trouxe então a Jó recomeço, pureza, trouxe para ele a fragrância de superação, a doçura do triunfo, da restauração completa, e trouxe também a ele pintura para os olhos, algo que se associa à beleza de quem venceu as cinzas do sofrimento. Essa é a família de Jó. Passou por tantas coisas, mas no final teve consciência de que o propósito de Deus ia se cumprir, e que muitas vezes ele questionou o que ele não sabia, que muitas vezes ele conhecia só de ouvir falar, mas que agora os olhos dele viam o Senhor. Sabe, queridos, realidades que passamos na nossa vida e nas nossas famílias, se nós perseverarmos no Senhor, Ele está nas provas e tribulações, permitindo que a gente não só ouça, mas veja Ele. Veja o Senhor nas lutas, contemple Ele. E como nós vemos no começo do culto, Tiago dizendo: viste a vida de Jó, como ele sofreu, mas perseverou, e o Senhor transformou em bem. O Senhor vai transformar tudo isso em um bem maior, que é testemunhar a grandeza e o poder dEle. Aleluia, glória a Deus.